Façam uma excelente noite. Estamos ao vivo para trazer para todos o resumão da semana 15 da mentoria O Jogo da Vida. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vai pegando o caderno, caneta, que hoje nós temos muitos códigos importantes para compartilhar. Como é que foi a sua semana? Conseguiu ler o livro? Conseguiu tomar banho na água natural? Conseguiu fazer o jejum? Uma excelente noite, vamos chegando. Conseguiu ver o filme O Último Samurai? Top, né? O que mais que você conseguiu fazer? Conseguiu ler o livro de Neemias? Hoje nós vamos falar sobre o livro de Neemias, Marechal do Reino, códigos de estratégia, códigos de liderança. Então sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Vamos dar início então ao nosso resumão, tá certo? Muita gratidão por ter você aqui, uma excelente noite. Protagonize já, Luciana Blatt, Lucy, Dawane, sejam muito bem-vindos. Então, gente, vamos começar. Nessa semana foi uma das semanas, digamos, mais desafiadoras, se não a mais desafiadora da mentoria O Jogo da Vida. Sabe por quê? Porque na mentoria nós estudamos sobre confronto. Então a gente vai começar falando sobre os códigos do confronto. Primeira coisa, vamos falar aí, boa noite Selma, vamos falar aí da diferença entre confronto e afronta. Primeira coisa, vamos estabelecer a diferença. Confronto é para edificar. Então, é um embate que edifica. Todos saem mais fortes, todos saem mais sábios depois de um confronto. Afronta é para ofender. Ninguém ganha nada com afronta. Então, confronto é para edificar. Afronta é para, digamos assim, prejudicar. Tá? Então, a gente vai falar aqui de confronto. Confronto é um dos maiores desafios da vida humana. As pessoas têm medo de ir para o confronto. Em especial, quem é daquele perfil estável. Não gosta de confronto. Existe também na psicologia positiva um sabotador, que é aquele sabotador que quer agradar todo mundo, sabe? Aquela pessoa que tem dificuldade de dizer não. Essa pessoa tem dificuldade de confronto. A pessoa diz sim para todo mundo, faz tudo pelos outros, mas não faz nada por si, ou quase nada por si. Então, gente, confronto. Vamos analisar sobre a palavra de Deus, tá? Jesus foi uma pessoa que confrontou ou foi uma pessoa que ficou na dele? Vamos começar refletindo sobre isso. Por quê? Um dos maiores desafios do ser humano é cuidar da sua própria vida e frustrar aquelas pessoas que querem te limitar. Então vamos lá. Jesus, ele curou no sábado. Ele confrontou. Os fariseus foram lá para cima de Jesus e falou: Jesus, mas não é permitido curar no sábado. Aí Jesus vai para o confronto. E ele fala: se uma ovelha cai no barranco, vocês não vão salvar ela no sábado, não? E aí os fariseus ficaram sem resposta. Percebeu que foi uma pergunta. A gente começa a confrontar com perguntas, gente. Não é sair ofendendo a pessoa, é perguntando. Então Jesus fez uma pergunta, confrontou os fariseus. Resultado, mostrou que é muito mais importante cumprir o princípio do que a regra. Então é muito mais importante eu cumprir o princípio da generosidade, da compaixão, do que a regra de não curar no sábado. Jesus mostrou direto, ele fez vários confrontos, gente. Quer ver outro confronto que Jesus fez? Por que olhas tu o argueiro no olho do teu irmão e não olha para a trave que está no teu? Primeiro tira a trave que está no teu, depois você ajuda o irmão. Isso é confronto. Então Jesus está ensinando a gente a confrontar, fazer uma pergunta. Por que você primeiro não cura em você para depois você curar no próximo? Percebe? Então, gente, confronto. Na vida social, a gente foi educado para ser bonzinho, para agradar todo mundo. Mas Jesus, quem que ele agradou? Vamos começar a refletir nisso aí. Então, qual é o código? A minha vida
está debaixo do governo do Deus vivo e não do controle das pessoas. Vou repetir, a minha vida, a sua vida está debaixo do governo do Deus vivo e não do controle das pessoas. Ou seja, procure primeiro agradar a Deus, depois as pessoas. Jesus fez isso o tempo todo. Jesus ensina a gente a confrontar. O que é confrontar? É decepcionar as pessoas. Ah, Bruno, eu tenho medo de decepcionar. Decepcionar é você cumprir princípios que você tem instalado, que você sabe que é certo, porque tem pessoas que vão tentar te parar na caminhada. Então, não é rebeldia, tá? Confronto não é rebeldia. Vamos também deixar isso bem claro. Confronto é você questionar para edificar. Rebeldia é você desobedecer, é você chutar o pau da barraca e abandonar a família. Então não é rebeldia. Rebeldia é de Lúcifer. Tá? Confronto é o quê? É você realmente começar a questionar as coisas. Por exemplo, tem muita gente que fica segurando vários sofrimentos dentro de si porque não parte para o confronto. Então, o casal maduro emocionalmente, ele se confronta. A mãe e o filho que tem boa relação, tem confronto. E através do confronto os dois são edificados. Então a gente precisa instalar o driver do confronto. Muita gente não prosperou ainda porque não confrontou. Muita gente está agradando os outros e deixando de desfrutar. Então é preciso confrontar. Jesus falou o quê? Seja a vossa palavra sim, sim, não, não. Ou seja, é dizer não quando é não. Entende? Então, como eu preciso confrontar? Eu vou precisar entender que o confronto ele vai ser para todos os lados. Ou seja, para eu cumprir meu propósito, eu vou precisar instalar o driver do confronto. O que você realmente quer para a sua vida? Você já tem essa pergunta? Tem gente que a necessidade de aprovação é tão absurda que precisa pedir autorização para os pais para fazer algo. Se você tem menos de 18 anos, ok, você está sob a tutela. Mas se você já é adulto, você toma as suas próprias decisões. Então é hora da gente começar a confrontar. Tá certo? Então vamos instalar esse driver de não ficar preocupado com reputação. O que os outros vão pensar se eu fizer uma live? O que os outros vão pensar se eu sair da CLT? O que os outros vão pensar se eu começar a empreender, se eu falar de Deus na internet, se eu falar da palavra de Deus? Isso tudo são perguntas que os sabotadores estão fazendo, que os bloqueios estão fazendo. Eles querem te impedir. Então você precisa confrontar seus bloqueios. Como é que se confronta um bloqueio? Decisão. Depois da decisão, ação. Então eu decido e ajo. Então anota esse código de confronto, tá? Você é líder, decida e haja. Tem gente que está esperando a ordem. Não fica esperando a ordem não, porque a ordem já foi dada. Dominai sobre todas as coisas da terra, crescei, multiplicai-vos, sejam férteis, domine sobre aves do céu, répteis. Já foi dada a ordem. Tem gente que está esperando a ordem. Já foi dada. Jesus já falou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eis que vos dou um novo mandamento. João 13:34. Novo mandamento. Amai-vos como eu vos amei. Primeiro Jesus amou. Ele confrontou aquela sociedade hipócrita. Ele foi lá almoçar com publicanos e pecadores, com meretrizes. Você já parou para refletir nesse nível de confronto que Jesus teve? E os fariseus ficavam só julgando. Ele nem sabe quem são essas pessoas. E Jesus, conhecendo o coração, ou seja, lendo as pessoas, dizia: os publicanos e as meretrizes entrarão primeiro que vós no reino. Por quê? Porque eles tinham humildade, coração ensinável. O orgulhoso vai ficar por último, ou nem vai entrar. E aquele que não confronta, aquele que é tímido, também não entra.
É preciso confrontar. Está escrito na palavra que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então, coloca assim, eu não preciso do estímulo dos outros para avançar. A meta de hoje é 120. Chegando a 120 pessoas, eu vou soltar o código mais forte. Então, gente, para de ter medo de confronto, tá certo? Teu coração está em paz? Vai. Ah, mas eu não sei se é a hora. Não vai aparecer um super-herói falando que é a hora, não. É a gente que vai ter que decidir. É pedir ao Senhor para que dê sinais. Está na hora de eu sair do CLT e começar a viver no digital transbordando. Está na hora de eu casar. Está na hora de eu ter filho. Jacó confrontou o anjo. Como ele confrontou? Ele falou, não sai, não vou te largar enquanto não me der a minha bênção. Isso é confronto. É não abrir mão da nossa bênção. Você foi abençoado, tá lá, sê tu uma bênção para todos. Então, vamos para o confronto. É hora de agir, é hora de decidir. É hora de cumprir o propósito. Aí alguém pergunta, mas Bruno, eu não sei o que é propósito. Na origem da palavra, propósito significa exposição. Exposição. Você está se expondo. Propósito igual, vem do latim, propositum. Significa exposição. Quer cumprir o propósito? Se exponha. Também significa lançar-se à frente. Lançar-se à frente. Propósito igual a lançar-se à frente. Lançar-se é você se lançar. Não é ficar esperando alguém te lançar. Você é o seu lançador. Jesus falou, negue-se, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Ou seja, diga não para o seu ego. Tome a sua cruz dia após dia. Está em Lucas 9, 23, se eu não me engano. Ou seja, dia após dia, se exponha, tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus fala siga-me, faça o que eu fiz. Seja humano com as pessoas. Jesus foi. Ele não ficou esperando, não. Ele foi por causa de um. Ele atravessou o mar para curar aquele endemoniado gadareno. Por causa de um. Ele atravessou o mar e foi curar o cara que depois pregou para 10 cidades, a Decápolis. Então, não é sobre 200, não é sobre 1000, é sobre um. Se tem uma alma que você sente vontade de ir lá e ajudar e sentar com ela e ouvir, é lá que você vai, porque Jesus fez assim. Nesse livro aqui, que daqui a pouco a gente vai entrar nele, A Arte de Se Comunicar, vai falar sobre isso. Comunicação tem que ter compaixão, tem que ter empatia, tem que ter fala amorosa, tem que ter escuta ativa. A gente já vai entrar aqui no livro, tá? Então, sobre confronto, é deixar de ser menino, deixar de ser menina e assumir o homem, assumir a mulher que você é, tá certo? É só modelar Jesus. Ele deu o exemplo do que é confrontar, tá? Confronte seus medos, confronte suas limitações. Então, é decisão e ação. Aí você conquista o confronto. A gente foi chamado para se expor. Ide e pregai o evangelho do reino. Ide e pregai é se expor, tá? Então a gente pegou aí sobre confronto. Não tenha medo de errar. A gente foi doutrinado na escola a ter medo de errar. Porque se errasse o amiguinho ia zoar você, porque a professora ia acabar com você. Gente, erro é igual a aprendizado. Instala esse driver. Erro é igual a aprendizado. Confronto é igual a edificação. Você que está guardando mágoa, que está guardando sofrimento, você está sofrendo porque você não foi para o confronto. Tem muito casal que não está colocando a conversa em dia. E aí só fica acumulando. Para de acumular, senta e fala. Não é para ofender a pessoa, mas é para falar aquilo que está no teu coração. Tem muito casal que não está passando tempo de qualidade junto. Fica cada um na sua com seu orgulho. Orgulhoso não vai para o confronto, só quem é humilde vai para o confronto.
Então é hora de ser humilde e falar, olha só, eu quero falar com você, porque está doendo. E você abre seu coração. Cadê aquele tempo de qualidade que a gente tinha? A gente saía para passear. Isso é confronto, tá? Por que a gente parou de passear com o nosso filho? Parou de ler história para o nosso filho? Isso é confronto. Você não vai ofender a pessoa, você vai só fazendo pergunta para chegar a expor a sua dor. Tem gente que não está expondo a sua dor. Como vai cumprir o propósito sem expor a sua dor? Com sabedoria sempre. É na exposição que você é curado, que você é curada. Tem coisas que só a Deus, é para expor para Deus. Por isso que ele fala, confessai, né? Para Deus. Mas tem coisas que você expondo, você vai evitar que outras pessoas caiam. Eu, por exemplo, fiquei 10 anos sem investir em mim. Graças a Deus que veio o 10 em 1. Porque eu remi o tempo, agora eu estou no 20 em 2. E você, está investindo em você? A pessoa mais importante é você. Primeiro é se amar, para depois amar o próximo. Primeiro é se perdoar, para depois perdoar o próximo. Então, vamos entender que a gente precisa se confrontar também. Se confronte. Por que você não fez exercício? Por que você está comendo igual um leitão? Por que você não está tomando água? Por que você não está criando a renda extra que você tanto quer? Autoconfronto e confronto. O protagonista já perguntou, como expor uma separação? A gente não precisa expor as pessoas, mas sim as lições. Quais as lições que eu aprendi com essa experiência? E aí vai sair e-book, vai sair mentoria, e muitas pessoas vão ser curadas. Então, casais, começa a falar das curas que vocês já conquistaram. Quem separou, começa a falar dos erros que cometeu, para que outros não cometam. Quando a gente chegar no livro, nós vamos tratar disso mais fortemente, tá? Vamos agora para a modelagem. É a Joyce Meyer, tá? Joyce Meyer. Então, a Joyce Meyer, vou pegar alguns códigos dela aqui para a gente refletir junto, tá? Vamos ao primeiro aqui. Você não pode mudar a si mesmo, mas pode pedir a Deus para mudar você. Pode ver que o rei Davi compreendeu isso. O rei Davi, quando ele pecou, ele entendeu. Quando ele pecou lá, matou Urias e acabou tendo um relacionamento com Betsabá, olha só. Ele entendeu que ele não ia conseguir mudar ele mesmo. Ele chegou e falou, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi compreendeu que não é ele que muda ele, é Deus quem muda. É o Espírito Santo que convence do pecado. Não é a gente que vai convencer o cônjuge do erro dele, não. Não é a gente que vai convencer o filho do erro dele, não. É o Espírito Santo que convence do pecado. Tem muita mãe que entendeu isso e começa a orar pelo filho tão forte que o filho tem uma experiência com Deus e se liberta. Mas é preciso joelho no chão. Outro pensamento da Joyce Meyer aqui. Saber quem você é em Cristo é uma parte da armadura e uma forma de lutar contra o inimigo. Quem você é em Cristo? Se a gente compreender isso, isso é uma armadura muito forte. Quando a gente entende que a gente é irmão mais novo de Jesus Cristo, filho amado, filha amada, governante, sacerdote, herdeiro das promessas de Deus, quando a gente entende isso, toma consciência disso, a gente ganha uma armadura. Porque tem muita gente que peca e se afasta de Deus. Errou, aprendeu, continua perto de Deus. O mal quer te afastar de Deus para poder te pegar. Mas se você não se afastar de Deus, você vai estar protegido. Então seja uma pessoa segundo o coração de Deus. Deus não quer que você se afaste. Adão se afastou. Deus não puniu ele. Ele só falou, Adão, onde você estava? Deus quer relacionamento, tá bom? Vamos lá, próximo pensamento da Joyce Meyer. O medo é simplesmente fé no que Satanás diz. Olha como esse pensamento é forte. O medo é simplesmente fé
no que Satanás diz. Isso aí é um soco no estômago, né? Então, medo é a fé ao contrário. Ou a gente acredita na palavra de Deus, ou a gente acredita em Satanás. Não tem meio termo. Porque Satanás é o pai da mentira e Deus é o pai da verdade. Quem é a verdade? É Jesus. Jesus é a verdade, é o caminho, é a vida. E o pai da verdade é Deus. Então, que a gente possa ter fé no que Deus falou. Deus falou, está falado, né? Vamos para a próxima aqui, ó. Se você quiser acabar com um problema, pare de falar dele. Vou repetir. Se você quiser acabar com um problema, pare de falar dele. Porque aonde foca, expande. Então é para falar da solução, não do problema. Isso é forte também. Tem gente querendo combater as coisas erradas. Só vai dar ibope. Não é para combater as coisas erradas, é para fazer as coisas certas. Madre Teresa de Calcutá disse: se me chamarem para uma caminhada a favor da paz, eu vou, mas contra a guerra eu não vou. Aí alguém perguntou: mas Madre Teresa, não é a mesma coisa a favor da paz e contra a guerra? Ela falou: não, a favor da paz eu promovo a paz, contra a guerra eu promovo a guerra. Então não é para ir contra as drogas, é para ir a favor dos que estão drogados. Não é para ir contra a bebida, é para ir a favor dos alcoolistas. Não é para ir contra os viciados, contra o vício, mas a favor dos viciados. Quando a gente entender isso, a chave vai mudar e a gente vai começar a construir soluções em vez de aumentar os problemas. Então esse é o código. Outro código da Joyce: ria até ter boa saúde. Ria até ter boa saúde. Você está rindo? Produzindo serotonina? Uma criança ri 400 vezes no dia. O adulto mais feliz ri cerca de 100 vezes só. Então é preciso rir, gente. Bem-aventurado quem tem criança em casa, porque criança te ajuda a rir, né? Vamos compartilhar a live aí, gente. Joyce Meyer falou assim, ó: Jesus pagou o preço para você ter uma vida incrível e completa. Vida em abundância nas 12 áreas. Jesus pagou o preço para que a gente tenha uma vida incrível. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Está lá em Gálatas. Qual liberdade? Liberdade de pensamento, liberdade de sentimento, liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade emocional, liberdade espiritual. Jesus nos libertou para uma vida em abundância, uma vida incrível. Se a gente não está vivendo isso, é porque está faltando fé. Tá? Então, gente, a Joyce Meyer tem muitos códigos top aqui. Tá? Coloquei lá no perfil do Instagram os códigos completos lá para você ler. Vamos agora para a mentoria do Top Empresários. Tá? A Vera Lúcia falou: Jesus não julgava. Ele só perguntava. Perguntas. Isso aí, gente, confronto. A gente precisa começar a se fazer pergunta. Se faça perguntas. Faça perguntas para o seu cônjuge. Tem casal que não se comunica, gente, sofre muito. Família que não se comunica sofre muito. E sem necessidade. O mal quer dividir para reinar, né? Vamos então agora à mentoria Top Empresários. Anderson Cavalcante. Ele lançou vários famosos aí, livros, publicou livros do Padre Fábio de Mello, do Rick Chester, do Flávio Augusto, foi ele que lançou. Então ele fez a mentoria sobre livros, tá? Eu vou passar aqui os códigos que ele passou sobre livros. Se você um dia quer escrever um livro ou quer fazer um e-book, pega aqui os códigos dele, tá? Anota aí. Então ele falou: existem 6 pilares do best-seller de um livro, tá? Primeiro pilar, anota aí: extrair a essência. Ou seja, é você colocar para fora o seu repertório, tá? Naquilo que você tem experiência. Você teve uma experiência de quebrar uma empresa e depois prosperar numa outra empresa? Você pode fazer um livro sobre isso. Quando você for fazer um livro, veja qual é o propósito da mensagem, tá?
a gente precisa de um conteúdo que transforma. Então, o que é extrair a essência? É você colocar para fora as suas experiências que vão transformar a vida de alguém e que vão se conectar com as pessoas. As pessoas só compram livros que conectam as pessoas. Por que esse livro aqui tem várias vendas? Porque ele conecta pessoas. Então, o seu livro precisa conectar as pessoas. Tá bom? Segundo, fincar a bandeira. É você se posicionar. Qual é o assunto que queima no seu coração? É família? É riqueza? São princípios? Então, segundo passo, depois que você colocar para fora suas experiências que vão ajudar a transformar outras vidas, quem sofreu violência doméstica pode escrever um livro sobre isso para curar outras pessoas. Quem acabou fazendo um aborto e depois se arrependeu e agora quer ser mãe ou foi mãe já, é livro. Porque isso vai transformar as pessoas. Fincar a bandeira, então, é você se posicionar, construir a tua marca. Tá? Ou seja, qual assunto você quer falar? Casamento? Aí é com você, tá bom? Terceiro passo, conteúdo que transforma. Você vai pegar o conteúdo e a forma do conteúdo. Você vai falar para idosos, seu livro vai ter que ter uma letra grande, porque os idosos precisam ter a letra grande para ler. Você vai falar para crianças, linguagem bem simples. Vai falar para jovens, linguagem de Marvel, de histórias, sabe, épicas. Jovens gostam disso. Vai falar para adultos, linguagem ali que o adulto compreenda, tá? Então, o terceiro, você vai pegar o conteúdo e vai pegar a forma do conteúdo, tá? Pega o conteúdo e a forma. Para quem que eu estou falando? Vai falar na linguagem, tá bom? 4. Construir pontes. Ou seja, você precisa ir a eventos, ir a palestras, fazer suas palestras para o seu livro poder ser conhecido. Muita gente que fez seu livro começa a fazer palestra para poder tornar conhecido. 5º passo, nada menos que o melhor. Tenha gente boa do seu lado. Veja qual editora é legal para você, quais pessoas que já publicaram livros e você faz pergunta para elas, como você publicou, você gostou dessa editora, você demorou quanto tempo para fazer esse livro, qual método você usou. 5º passo é esse, é você querer o melhor das pessoas, tá certo? Nada menos que o melhor. E por último, o Anderson falou, criar fãs, ou seja, pessoas que vão comprar seus produtos, que vão te indicar, que vão recomendar você, tá? Então é muito melhor ter pessoas que acreditam no seu trabalho do que seguidores. Ele chama de fã, tá? Criar fãs. Eu, por exemplo, o Pablo também não gosta dessa palavra fã, porque fã lembra um pouco fanático, fanatismo. Mas eu estou sendo aqui fiel ao que ele ensinou, tá? Então eu diria assim, criar amigos da marca, amigos do seu livro, amigos do seu propósito, tá? E aí o Anderson deixou um código muito forte. Vai compartilhando que se chegar a 120 eu trago o maior dos códigos, tá? Olha o código que o Anderson trouxe. Se você tem missão, você dorme mais tarde e acorda mais cedo. Esse aí é para dar um gancho já na pessoa. Se você tem missão, você dorme mais tarde e acorda mais cedo. É o que a Selma falou, comunidade, tá? Segundo, para construir reconhecimento dá muito trabalho. São muitas noites sem dormir. Não é do dia para a noite. Advogados também pode ser falado, tá? Esse tipo de pessoa que vai patrocinar a gente. Então ele falou, gente, dá trabalho mesmo. E o Anderson falou, para você construir autoridade em um nicho, leva-se 10 anos. Para você ser referência em algum nicho, em algum assunto, 10 anos. Então já é hora de começar, né? 10 anos para você ter autoridade no nicho. Ninguém explode do nada, ninguém nasce grande, né? Então vamos pegar esse código. 10 anos, você já começou? Então, 2033 você está autoridade já. Show? Aí ele soltou um código também top. Ele falou assim, cuidado
para não economizar no lugar errado. Quando ele falou isso, eu falei, cara, que código top. Cuidado para não economizar no lugar errado. Tem gente que está economizando no lugar errado. Exemplo, está deixando de investir em si. Está economizando no lugar errado. Não quer em eventos, não quer em palestras, não quer fazer network, está economizando no lugar errado. Porque o que faz a gente explodir é networking, é evento, é conexão. Então ele falou, cuidado para não economizar no lugar errado. Tem gente que está economizando na família. Não está passando tempo de qualidade, não está conversando sobre os sonhos, não está desfrutando. Está economizando no lugar errado, porque a família é a base. Se a família não estiver bem, nada vai bem. Então, gente, é isso. E aí o Anderson falou o seguinte, vou dar 3 conselhos para vocês. Primeiro, todos os dias faça uma coisa boa para você. Segundo, todos os dias faça uma coisa boa por quem você ama. Terceiro, todos os dias faça uma coisa boa por quem você não conhece. Eu achei fantástico esse código. Faz uma coisa boa para você, primeiro. Se valorize, se ame, se patrocine, se confronte. Hoje, por exemplo, eu me confrontei. Tem gente que está com aquele bloqueio de não merecimento e não consegue comprar nenhum papel higiênico bom. Nem papel higiênico de qualidade a pessoa consegue comprar. Tamanho o não merecimento da pessoa. Eu cheguei, tinha uma Mentos, aquela balinha, né? R$12. Tá aqui, ó. Falei, eu vou comprar. Quebrei a crença de não merecimento. Ah, mas vai pagar R$12 de uma Mentos? Vou. Porque é para quebrar a escassez. Tem gente que não paga o preço porque tá caro. Desbloqueia da escassez. Você merece. Tem gente que compra o tênis pior, compra o sapato pior, compra a roupa pior. Isso é crença de não merecimento. Alguém te falou que você não merece e você acreditou. Alguém falou que você era um M, uma M, que não prestava para nada e você acreditou. Então quebra essa crença e diga, eu mereço. Eu mereço porque alguém pagou o preço. Lá na cruz. Alguém me justificou. Te justificou. Então você merece o melhor da terra. Você merece todas as promessas da Bíblia. Porque você é filho. Anderson Cavalcante é o sobrenome dele. Tá? Então, compre sim o melhor papel higiênico. Compre sim o melhor produto. Destrava dessa crença de não merecimento. Isso é terrível. Tem gente que gasta o dinheiro com o que não deve, porque acha que não merece uma vida próspera. Então, gente, vamos desbloquear. Faz algo bom por você. Todo dia. O que eu posso fazer por mim hoje? O que eu posso fazer pela minha esposa hoje? E o que eu posso fazer por alguém que eu não conheço? Isso daí desbloqueia para valer. E por último, o Anderson disse, não faça nada que é contra o que você acredita. Vou repetir. Não faça nada que é contra o que você acredita. Se vai quebrar princípios, sai fora. Se você perdeu a paz, sai fora. Código forte também. Então, gente, vamos para o livro bíblico. Livro bíblico, hein? Isso é a melhor maquiagem. Tem que ser, gente. A gente merece. Deus se alegra na prosperidade do seu servo. Deus quer que a gente prospere. Então vamos lá. Neemias. Beleza? Neemias. Quem foi Neemias? Foi copeiro do rei da Pérsia, chamado Artaxerxes. Tá? E qual foi o grande feito de Neemias? Ele reergueu a cidade de Jerusalém em 52 dias. Depois disso, ele governou Judá por 12 anos. Então Neemias ele foi um líder que orava, jejuava, adorador por excelência, homem de sabedoria, integridade, convicção, uma fé, uma compaixão pelo próximo, habilidade de liderança, de organização, malícia, perspicácia. Vale a pena você ler o livro de Neemias. Foi um cara justo, humilde, dependente do Senhor, não fazia nada antes de consultar ao Senhor.
e trabalhava para valer. Não ficava só na oração. Tem muita gente que está só na fé, e esquece que a fé sem obras é morta. Aí pede a Deus, mas não dá o passo, aí não adianta. Ou seja, a fé precisa de obras, de ação. Jesus fala, né? Quando eu voltar, vou dar a cada um segundo as suas obras. Não é segundo a sua fé que está escrito, não. Ah, Bruno, mas a fé é a substância das coisas desejadas. Mas a gente precisa agir, precisa se matricular na academia, precisa sair para passear. Tem gente que não passeia com a família. Está deixando de desfrutar com quem mais ama para correr atrás de dinheiro. Tá certo isso? Vamos lá. Neemias, gente, ó. Primeira coisa. Neemias capítulo 1, versículos 3 e 4. Tá? Neemias viu que Jerusalém estava destruído. Então o que ele fez? Ele começou a orar, fazer jejum e oração. Derramou o coração dele diante do Senhor. Por 4 meses, suplicando pelo povo de Israel. 4 meses, pedindo pelo povo, misericórdia pelo povo. A gente precisa fazer isso pelo Brasil. Porque vem a era da inteligência artificial aí, e muita gente vai ficar maluco da cabeça com essa tecnologia. A gente precisa lembrar que somos seres humanos. Abraçar, olhar nos olhos, passear de mão dada. Não deixe que as pessoas sejam escravas do digital, tá, gente? O digital tá aí para que a gente lembre que a gente é ser humano. Compaixão, a gente vai falar disso no livro da semana, daqui a pouco, tá? Então, o que acontece? Neemias, ele foi específico nas orações. Ele orou ao Senhor, pedindo a Deus para que ele tivesse o favor do rei. Ou seja, Deus foi quem comoveu o coração do rei, porque Neemias orou ao Senhor pedindo para que Deus o favorecesse. Então você vai para uma entrevista de emprego, você quer uma bênção, peça a Deus para quê? Para te favorecer perante o patrão, perante o líder, perante onde você for. Peça a Deus para te favorecer. Neemias falou assim: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e às dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo. Isso aqui é Neemias falando com Deus. E dá-lhe mercê perante este homem. Neemias falou: me dá o teu favor, Senhor. Ele reconheceu que na força do braço não dava. Eu já quis vencer vício na força do meu braço. Não tem como. Somente com o favor de Deus a gente conquista a vitória. Então peça o favor de Deus. Faz igual Neemias. Senhor, esteja atento os teus ouvidos à minha oração, a oração do teu servo. Concede que seja bem sucedido hoje o negócio que eu quero fazer. E se não for a tua vontade, afasta. E a gente vai falando igual Neemias. Tá? E aí o que Neemias fez? O rei se encontrou com Neemias, que era copeiro do rei. Copeiro. Não era o braço direito do rei. Era copeiro. Servia as bebidas. E o que Neemias faz? Ele orou antes de encontrar com o rei. E antes de fazer o pedido ao rei, Neemias sussurrou rapidamente: Deus, o que o Senhor quer? Está escrito assim, ó: Disse-me o rei, que me pedes agora? Imagina um rei chegando para você: que me pedes agora? Sabe o que Neemias fez? Olha só. Então, orei, está em Neemias 2, 4 e 5. Neemias capítulo 2, versículo 4 e 5. Olha só o que Neemias fez quando o rei disse: me pede o que quiser. Então, orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Ele primeiro orou e depois disse: se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar. Então, ou seja, primeiro ele ora, depois ele pede. Tá? E aí, o rei, ele vai perguntar: quanto durará a tua ausência, Neemias? Quando você vai voltar? Já pediu são várias perguntas. O que Neemias fala? Ele já tinha tudo o que ele queria. Eu quero cartas para os governadores. Eu quero carta que me permita passar pela região de Judá. Eu quero
guarda das matas do rei, para que me dê madeira, para que me dê viga para fazer a porta. E o rei deu tudo. Ou seja, ele já estava preparado, ele já sabia o que ele queria. Quando o preparo encontrou a oportunidade, Neemias já estava pronto. Tem gente que a oportunidade chega, mas a pessoa não está pronta. Aí outro pega. É forte. Então a gente tem que se preparar, porque a oportunidade vai chegar. E a gente tem que estar pronto. Tá? E aí o que aconteceu? Neemias, ele guardou no coração, quando ele foi para Jerusalém. Ele se levantou à noite com alguns poucos homens e não disse qual era a intenção dele. Ou seja, tem hora que Deus vai falar, guarda o que eu te falei com você, não é para sair espalhando não, porque o inimigo está atento também. Ou seja, não é para sair revelando tudo que Deus te fala. Antes de iniciar um projeto, o que Neemias fez? Tinha que reconstruir a cidade. Ele contemplou a região, saiu pela porta do vale, contemplou os muros de Jerusalém, tudo destruído, tudo queimado, passou pelo portão e viu que não tinha lugar nem para passar para os animais. Ou seja, ele contemplou, ele analisou, visitou o local do projeto, sentiu a ambiência, viu o projeto de vários ângulos, fez reconhecimento de campo, meditou nos detalhes da missão, fez uma inspeção cautelosa dos danos e calculou as despesas. Isso é um líder, gente. Isso é um líder, isso é um marechal do reino. Depois que ele fez toda a análise, todo o diagnóstico, começa a reconstrução de Jerusalém. Entende? E aí, ele começa a reconstrução e os inimigos já vêm para cima. E o que Neemias fala? Deus é o meu ajudador. Ele fala assim, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Ele não lutou sozinho. Ele sabia que Deus estava lutando aquela guerra. Porque quando a gente pede só para nós, Deus está nem aí. Mas quando a gente pede para um povo, para salvar famílias, para resgatar famílias. Senhor, eu quero empreender porque eu quero resgatar famílias. Agora, se você quer empreender só para você, Deus vai falar, amigo, não é aqui. Então, é pedir para todos. E aí o que Neemias faz? É o Deus dos céus. É quem vos dará bom êxito. Pessoal zombando dele. Pessoal desprezando ele. E aí Neemias fala, nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Ou seja, Neemias já tinha se cercado da autoridade, da legalidade humana. Se a gente não der a César o que é de César, não adianta querer dar a Deus o que é de Deus. Não existe rádio pirata evangélica. Até existe, né? Tem que ser caçado. Porque se a gente não cumprir os princípios humanos, como vamos cumprir os princípios divinos? Então aqui Neemias já estava tudo autorizado, tudo sob a lei, pagando imposto, ou seja, não sonegou, não enganou, fez tudo sob a lei, sob a autoridade do rei. Ele está dando um exemplo aqui. Não é para construir sem legalidade. É para fazer o que é certo. Ok? E aí Neemias, depois de ter zombaria, ridicularização, ele continua orando, continua jejuando, e ele não fez justiça com as próprias mãos. O que Neemias fez? Está lá em Neemias 4 e 5. Ele estava sendo desprezado. Olha o que Neemias vai fazer. Neemias fala assim, ó, ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Quando os inimigos veem que você não vai desistir, eles vão querer causar confusão. É o que acontece lá com Neemias. Aí o que Neemias faz? Ele ora pedindo proteção. Ele continua, ele persevera na oração. E ele ora a Deus pedindo para que pessoas protejam aquela região. Então é o que a gente precisa pedir, proteção.
igual Neemias fez aqui. Não adianta pedir a Deus proteção se a gente não colocar câmera de vigilância, não trancar as portas. É isso que Neemias fez. Ele edificou o muro até metade da altura e mesmo com a perseguição, ele colocou o exército tomando conta. Opróbrio significa humilhação. Humilhação. Ou seja, foi humilhado, foi desprezado, estão zombando de você, entrega para Deus. Tá? É Deus quem faz a verdadeira justiça. E aí o que Neemias fez? Ele percebeu que mesmo cercado por inimigos, o povo estava desarmado. O povo estava desesperado. O que Neemias faz? Ele fala assim, gente, lembra do Senhor. Lembra por quem vocês estão lutando. Então quando o inimigo cercar, lembra do Senhor. Lembra por quem você está lutando. E aí Deus dá o socorro e dá o livramento. E o inimigo, ele tenta atacar de forma surpresa. Tá? Deus frustrou os desígnios dos inimigos. Eles voltaram. Neemias teve que botar metade da tropa fazendo a segurança e metade trabalhando com lança, escudo, arco e armadura. Ou seja, ele estava sob ataque e ele não parou de construir. Ele estava sob pressão e não parou com seu propósito. Olha a lição. Mesmo debaixo de pedrada, de perseguição. Então qual é o código? Quando você serve a Deus, Deus luta as suas batalhas. Anota aí. Quando eu sirvo a Deus, Deus luta as minhas batalhas. É isso que aconteceu. Neemias mais uma vez fala, o nosso Deus pelejará por nós. É muito forte, gente. Então, eles dormiam com a arma do lado. Neemias é código de guerra mesmo. Dormia com a arma do lado. Tá? E ele estava andando em unidade com o povo. Ele não podia deixar nenhuma brecha. Tá? E aí o que ele falou? Olha só como isso é forte. Os judeus que estavam cobrando juros, essas coisas, ele falou o seguinte... Ele falou, gente, vocês não podem cobrar juros, não. Devolve o que vocês pegaram. Ou seja, cumprir princípios. Um líder, ele jamais vai deixar que a injustiça aconteça. E por ter sido obediente, ele foi abençoado. Toda a congregação cumpriu com os princípios. A partir daí, eles começaram a vencer todas as lutas. Tá? Então, o mal vê que não tem como te desanimar. Então ele vai começar a armar ciladas. Aí o que o mal faz com Neemias? Ô Neemias, vem aqui jantar. Olha a distração chegando. Tá vendo que o cara é forte e o mal não está desistindo não, tá? O mal agora vai tentar pegar pelo estômago, pela falsa amizade. Neemias passou por isso. Olha só o que os inimigos falaram com Neemias. Está lá em Neemias 6, 1-3. Eles falaram assim, ó, vem, encontremos-nos nas aldeias. Só que eles queriam fazer o mal para Neemias. O que Neemias falou quando o inimigo convidou ele para jantar? Falou assim, ó, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque senão vou parar a obra. Então, tem hora que você tem que responder aquelas pessoas que querem te desviar do propósito. Você fala, olha, estou realizando meu propósito aqui. Não dá para ir aí não. Neemias fez isso. E o inimigo não tentou uma vez só não. Está aqui no Neemias capítulo 6. Ó. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei a mesma resposta. Não precisa ficar mudando a resposta para o inimigo não. O inimigo está te perseguindo. É a mesma resposta. Vou continuar servindo a Deus aqui. Vou continuar cumprindo o meu propósito aqui. Estou ajudando aqui esse pessoal, tá bom? É a mesma resposta. 4 vezes ele recebeu. Como Neemias não cedia, eles tentaram parar a construção por meio de mentira, ameaça, chantagem, falsa acusação, calúnia e difamação. Aí o mal, ou seja, apelou para ver se Neemias ia desistir. O que Neemias fez quando tentaram parar ele com ameaça? Olha só,
Está lá em Neemias 6:9. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Ele não saiu de perto de Deus. Ele viu que tinha ameaça, ele viu que estava difícil, mas ele falou: Deus, fortalece as minhas mãos. E aí, o mal vai ver que o cara não para. Qual é o próximo ataque? Eles vão usar de um religioso, um sacerdote, que vai chegar para Neemias e vai falar assim: Neemias, estão vindo te matar. Se refugia no templo. Sabe o que era isso? Cilada. Sabe por quê? Neemias não podia entrar no templo. Somente sacerdotes. Se Neemias entrasse no templo, ele ia ser morto. Olha a cilada do inimigo. Só que Neemias percebeu a cilada. Porque ele aprendeu a ler as pessoas. Então a gente tem que ler as pessoas, tem que ter malícia. E aí o que aconteceu? Ele falou assim, homem, como eu vou fugir? Quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tem gente que até vai usar o nome de Deus para você quebrar um princípio. Então Neemias falou, opa, subornaram um sacerdote para botar medo nele, para que ele pecasse e morresse. E Neemias não caiu na cilada. Então o cara é marechal, o cara não é general não, gente. Em menos de 6 meses, ele conseguiu cumprir a construção da muralha. E quando ele construiu, quem passou a ficar com medo foi os inimigos. Ou seja, quando você encontrar seu propósito, é o inimigo que vai ficar com medo. Então, gente, após construir, após fazer a proteção, vamos imaginar que a proteção são os princípios. Quando você se protege com princípios, é um muro. Depois que constrói o muro, Neemias, ele vai começar a buscar pessoas de confiança para ajudar ele, para guardar a cidade. E quais são as qualidades que Neemias busca? Vou te falar agora, está em Neemias 7. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Então o que Neemias está procurando? Fidelidade e temor a Deus. Só. Lealdade e temor a Deus. Vai contratar alguém, vai casar com alguém. Lealdade e temor a Deus. Neemias é que está ensinando aqui pra gente. Compartilha a live, gente. Chegando a 120 eu solto o código mais forte. Então vamos lá. Neemias era um cara tão rendido a Deus, que olha o que ele fala aqui. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Então ele entendeu que Deus colocou no coração. É somente no Instagram, mas vai ficar salvo, tá? Então, quem é obediente ao chamado, Deus vai colocando a sua vontade no coração. Entendeu? E aí o que acontece? Começaram a fazer contribuições em ouro, bacia de metais, começaram a dar doações. As famílias começaram a dar prata, a dar tudo para poder reconstruir a cidade. O que Neemias fez? Prestação de contas dos valores doados. Transparência. Neemias pegou toda a doação e fez uma prestação de contas. Isso aqui a gente gastou com as casas, isso aqui a gente gastou com madeira, isso aqui a gente gastou. Olha só que exemplo de liderança. Em Neemias, no 7º mês, quando já estava todo o povo junto lá na porta, falou para Esdras registrar o que Deus tinha falado. E leu a palavra de Deus diante de todo o povo. Perante todos. Todo o povo ouviu a palavra de Deus. Ou seja, depois de edificar a cidade, ele começa a falar a palavra de Deus. Ele começa
a adorar ao Senhor. Porque Esdras, ele abre o livro, ele é o sacerdote, né? E ele começa a bendizer o Senhor, começa a glorificar o Senhor. Ou seja, quando você está no propósito, é adoração a Deus o tempo todo, não só mental, mas fisicamente. E aí Esdras começa a explicar as Escrituras. Não basta só ler, é preciso transbordar. Tá? E aí Neemias, que era o governador, ele se tornou governador de Judá por 12 anos. E Esdras era o sacerdote e o escriba. E aí ele falou o seguinte, o povo estava chorando, ele falou, agora não é hora de chorar, agora é hora de celebrar, é hora de comemorar, porque nós vencemos. E aí ele fala aquela famosa frase, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Vou ler a frase toda, está em Neemias 8. Ele fala assim, ó, porque este dia é consagrado ao Senhor. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Ou seja, quando você alegra o Senhor, você se fortalece. Quando você faz o que agrada ao Senhor, você fica mais forte. Você se alegra. O que Deus quer? Que a gente ame pessoas, que a gente cuide das pessoas, que a gente ensine o evangelho do reino para as pessoas, que a gente liberte as pessoas dos bloqueios, da escravidão. Quando a gente investe em pessoas, Deus se alegra e a gente se fortalece. Por isso a alegria do Senhor é a nossa força. Tá? E para a gente encerrar essa passagem de Neemias, né? Neemias continua ajuntando os filhos de Israel, orando e jejuando, confessando os pecados do povo, lendo o livro da lei, ou seja, ele não para de meditar dia e noite na palavra. Tá? E aí ele fala o seguinte, quem estiver com o Senhor vai ser abençoado, quem não andar com o Senhor vai ser amaldiçoado. Por quê? Porque é uma questão de escolha. Ele deixa bem claro aqui. Tá? E aí aqui é o seguinte, para terminar o livro de Neemias. Tá? A fonte da nossa alegria é Deus. Esse é um dos códigos mais fortes de Neemias. Tá? Ele pede para todo mundo se alegrar. E no reino de Deus, cada um recebe a sua porção. Anota aí. No reino de Deus, todos recebem a sua porção. E aí no final do livro de Neemias, no finalzinho do livro, ele vai falar assim, naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés. E aí eles falam o seguinte, que Deus converteu a maldição em bênção. E acontece aqui também, gente, que Neemias tem que viajar. E quando o líder sai, acaba um pessoal querendo desviar. É um monte de luta que Neemias passou. Tá? Então ele teve que falar, gente, cumpra os princípios, faça a sua parte, ajude os outros. Tá? E aí, por fim, gente, Neemias, ele governa 12 anos sobre Judá e sempre conversando com o Senhor. Ele fala assim, lembra-te deles, Deus meu. Porque o povo vai se desviar no trajeto. Tá? E aí Neemias vai falar, gente, cada pessoa no seu lugar. Ele volta para Judá e coloca ordem. Ele fala assim, limpei-os, pois, de toda estrangeirice e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também fornecimento de lenha, bem como primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Para você falar, colocar seu filho na presença do Senhor, é só falar, lembra-te, Senhor, do meu filho. Faz meu filho ter uma experiência com o Senhor. Tá? Dessa forma, você já consagra teu filho ao Senhor. Então, gente, Neemias é isso. É muito código de liderança e de estratégia. Tá? Vale a pena você estudar aí esse livro. E tá fechado, então, nosso estudo de Neemias. Tá bom? Muitos códigos, né? Então, gente, vamos pro livro, né? Acho que agora falta só o livro e o filme. Vamos aguentar aí mais uns 12 minutos, pode ser? Só pra gente terminar o filme e o livro. Quem conseguiu ver o filme Último Samurai? Conseguiu ver? É forte. Então vamos trazer aqui alguns códigos do Último Samurai, tá? Vamos para o primeiro.
crianças precisam ser ensinadas a se defender no mundo real. No treinamento na aldeia dos samurais, eles ensinam as crianças a se defender. Então, tem violência acontecendo nas escolas, tem que ensinar as crianças a se defender, ou seja, a fugir, a correr, a se proteger, a denunciar quem chegar com arma, essas coisas. Outro código: toda autoridade de excelência tem presença de comando. Então, a gente precisa treinar nossa presença de comando. Quando o Tom Cruise, né, o ator lá, o capitão, né, Aubrey, ele entra, começa todo mundo a fazer pergunta para ele, ele não responde. Porque quem é governante não agrada os outros, não. Então, presença de comando. Tá? Outro código: a perturbação é companheira de quem tem a consciência pesada. Então, ele tinha matado muita gente na guerra, o capitão Aubrey, Tom Cruise, né? Então, ele tinha vários pesadelos, né? Então, a perturbação é a companheira de quem tem consciência pesada. Tá? Próximo. O primeiro passo para se montar uma estratégia de guerra é conhecer como os líderes adversários pensam. Estudar o que o inimigo está fazendo. Conhecendo o inimigo e conhecendo você, você ganha todas as guerras. Por isso que autoconhecimento, investir em você, descobrir quem você é, em Deus, descobrir quais são os seus talentos, suas habilidades e descobrir quem é o inimigo. Os bloqueios, necessidade de aprovação, perfeccionismo, luxúria, orgulho. São inimigos que a gente tem que lutar. Gula. Teve a Páscoa aí, teve gente que se afundou no chocolate. Como vai lutar? Tem que tomar 1 litro de chá de carqueja por dia, durante 5 dias. Chá amargo, para tirar o açúcar do organismo. Então, tem que conhecer quem são os inimigos. Preguiça, né? Outro código: conheça as táticas e estratégias do inimigo no campo de batalha. Então, qual é a tática da preguiça? Qual é a tática da luxúria? Qual é a tática da gula? Qual é a tática do orgulho? Qual é a tática da inveja? Qual é a tática da cobiça? Qual é a tática da raiva? Eles têm tática, tá? Para te acionar. Qual é a tática do perfeccionismo? Ele fica falando: quando tiver as condições, eu começo. Quando eu tiver ring light, eu começo a fazer live. Isso é o perfeccionismo, a tática dele. A tática do agradador, que é o que quer agradar todo mundo. Não, eu preciso agradar os outros, senão eles vão falar mal de mim. Não agrada a mim, não. Vou agradar os outros, porque senão eles vão falar mal de mim. Então, gente, conheça as táticas do inimigo. Tá? Próximo. Não subestime o seu inimigo. Aquele samurai que tentou matar o Tom Cruise, ele subestimou o inimigo. Resultado, ele morreu. Não subestime o inimigo. Próximo. É burrice querer lutar sem estar pronto. Tem gente querendo lutar sem estar pronto. Querendo empreender, mas nem aprendeu a empreender. Nem fez um produto, não estudou mercado. Saiu da CLT e quer dar uma de louco. Vida louca. Não está pronto. É burrice lutar sem estar pronto. Quer empreender, já começa a empreender na CLT. Quando você dobrar seu rendimento, você sai de CLT. Então, tem que estar pronto para poder lutar. Próximo. Na hora da batalha, você conta com quem encontra. É quem está perto. Na hora da luta, é quem está perto, é o vizinho. Trate bem seu vizinho, porque ele pode salvar a sua vida. O inimigo quer te vencer pelo medo. Ou seja, o inimigo quer colocar medo em você, para você não desbloquear, para você não se expor, para você não cumprir seu propósito. Ele vai contar um monte de historinhas na cabeça, né? Os samurais, eles tinham isso aí, né? Colocar medo no inimigo, para o inimigo ficar vulnerável. Né? Quem tem medo está vulnerável. Medo é fé negativa, né? Que a gente tem medo, a gente atrai.
Então não tenha medo de coisas negativas. É o código de Jó. O que eu temia, o que eu mais temia, me sobreveio. Então, Bruno, o que eu faço? Tenha medo de ficar milionário. Tenha medo de ter 12 filhos. Tenha medo de ter 1 milhão de renda passiva. Tenha medo de ter 3 carros, 50 ONGs, 30 mil escolas. Tenha medo disso. Aí você atrai. Próximo. No seu território, é você quem define as regras. Na sua casa, é você quem define. É você quem define. Não são os outros. Não é os pais que têm que decidir como é a casa dos filhos. Aí você pode decepcionar. Fala, pai, essa aqui é a minha casa. Mãe, essa aqui é a minha casa. No seu meu território e minhas regras. Tá deixando alguém entrar no coração? É seu território. Meu coração é meu território, fala assim. Minha mente é meu território. Então não é os outros que vão dizer o que eu tenho que pensar ou o que eu tenho que sentir. É forte, né? Próximo. O silêncio é insuportável para quem tem a consciência pesada. Por isso que muita gente não consegue ficar em silêncio, porque está com a consciência pesada. Não consegue ficar em silêncio. O Tom Cruise ficava gritando, tendo um monte de pesadelo lá, porque estava silêncio. Ele começou a ouvir as vozes que estavam acusando ele, né? Então, consciência tranquila, fomos justificados por Deus, é só não errar nas mesmas coisas, né? Próximo. Trate a todos com honra, incluindo o inimigo. Como assim, Bruno? Você não vai deixar de fazer o bem porque o inimigo está te machucando? Você não vai deixar de ser quem você é porque alguém quer que você baixe o nível? Alguém quer que você caia na pilha? Alguém quer que você desça o nível? Não desce, não. Mantenha a nobreza. Faz igual o Papa João Paulo II. Deram um tiro nele, né? E ele foi lá na prisão dar o perdão para o atirador. Nossa. Isso que é honrar o inimigo. A Bíblia fala, se você fizer o bem para o seu inimigo, é como se você estivesse colocando brasas vivas sobre a cabeça dele. Brasas vivas sobre a cabeça. Próximo código. Não revele o seu coração para quem você não confia. Não revele o seu coração para quem você não confia. Tem gente que se deu mal porque contou segredo para gente que não tinha, que não era de confiança. Aí Jeremias dá o código, né? Ele fala, maldito o homem que confia no homem. Maldito. O homem que confia no homem. Então confiar, gente, é em Deus. Não confie seus segredos nas pessoas. É forte. Próximo. Um bom plano é sempre ousado. Quando a gente planejar, gente, não planeja baixo não, planeja ousado. Quanto você quer ganhar por mês? Já coloca lá tantos R$1.000. Quanto de exercício físico? Seja ousado, vou correr 5 km mesmo e vamos. Começa a se confrontar na hora do planejamento. O Tom Cruise faz um planejamento super ousado lá com o mestre samurai, né? Katsumoto, eu acho. Próximo. Registre o seu aprendizado. Gente, esse código para mim é o mais top. Registre o seu aprendizado. O Tom Cruise começa a registrar tudo lá. Ele vai pegando os códigos lá. Como é que ele venceu tal batalha. Registra, gente. Registra. Muito forte esse código, tá? Próximo. Não baixe a guarda, nem mesmo no desfrute. Eles estavam tendo uma festa lá no filme, né? E os ninjas, contratados lá pelo governador, chegam na hora da festa. Quase que mata o mentor lá. Ou seja, nem no desfrute baixa a guarda, continua com a vigilância, né? Próximo. Viva a vida a cada respiração. Viva a vida a cada xícara de chá. Nesse livro aqui, o cara fala também da técnica da xícara de chá. Xícara de chá você está tomando e você não pensa nem fala, você só vive aquele momento. Desfrute, né, gente? É isso que o filme está ensinando, para a gente viver a vida de fato, né? Próximo. Um líder sem conselheiros não saberá decidir
corretamente. Então, o príncipe do Japão, o imperador do Japão, não conseguia decidir nada, porque ele não tinha conselheiros. Ele ficava só com medo ali. Aí no final, quando os samurais dão a vida, o imperador decide se posicionar, mas foi preciso pessoas morrerem para ele tomar uma atitude. Então, infelizmente o mundo está assim, né? Esperaram aquela boate pegar fogo para depois se preocupar em colocar a segurança de incêndio nas boates. Esperaram a criança morrer engasgada para depois dar curso de como alimentar as crianças corretamente. A gente não precisa esperar o mal agir. A gente pode chegar antes, né? Então, tenha conselheiros. Samurai significa servir. É o significado da palavra samurai. Treine enquanto os outros dormem. Tom Cruise estava no meio da madrugada treinando lá, ó, e virou um samurai nível top, né? Um outro código: tire vantagem dos pontos fortes do inimigo. Tem gente que só tira vantagem dos pontos fracos. Dá para tirar vantagem dos pontos fortes também. Forte. E para a gente encerrar aqui, quem tem alguém a quem amar, não se deixa vencer. Quem tem uma família para lutar, não se deixa vencer. Quem tem um propósito de salvar vidas, não se deixa vencer. Quem dá sua vida pelo propósito, colherá infinitos resultados. Eles dão a vida, né? Por honra ao país, e conseguem libertar o país do jugo inglês, americano. Então é top, né, gente? Tá aí o filme da semana. Quem não viu O Último Samurai, fica aí como dica, tá certo? Vamos compartilhar a live, gente, que a gente vai fechar agora com o livro, tá? Livro da semana, A Arte de Se Comunicar. Gente, esse aqui entrou no meu top 10. Compartilha a live aí que a gente vai até fazer um exercício no final, tá? Sobre esse livro aqui. Então vamos resumir o livro, tá? Não vai dar para trazer todos os códigos, vamos resumir, tá bom? Então, A Arte de Se Comunicar. O autor é budista, Thich Nhat Hanh, tá? Thich Nhat Hanh. Então vamos lá, gente. Eu vou direto aqui ao ponto, tá? Porque a gente já passou um pouco aí do horário. Então vamos lá. O que o autor fala pra gente? Primeira coisa, a gente ter tudo que a gente vê, tudo que a gente fala, tudo que a gente escuta é um alimento. Alimento não é só comida. O que a gente vê, a gente se alimenta. O que a gente ouve, a gente se alimenta. A gente está se alimentando o tempo todo. Uma conversa é fonte de nutrição. A nossa energia pessoal vai 7 metros à distância. Então a gente se alimenta das energias uns dos outros, tá? Tudo nos alimenta. Então é o primeiro código, tá? E aí o que o autor ensina? Aprender a respirar. Quando a gente aprende a respirar, a gente começa a tomar consciência das coisas. Então ele fala para a gente inspirar e expirar 3 vezes profundamente para liberar as tensões. Primeira coisa, ele fala assim: o caminho de volta para casa começa com a sua respiração. Se você souber respirar, você vai aprender como caminhar, como sentar, como comer, como trabalhar. Você tem respirado profundamente? A respiração é uma maneira de comunicação. Ela promove comunicação entre mente e corpo. Quando a gente respira, a gente começa a alcançar a verdadeira liberdade. Tá? Então, a nossa respiração, a gente precisa aprender a respirar atentamente, para não pensar, para não falar e desfrutar do momento presente, o agora. E quando a gente começa a respirar, a gente vai escutar a nossa dor, a gente vai escutar o nosso medo, a gente vai escutar o nosso sofrimento. E vai conseguir escutar o próximo, escutar o sofrimento dele, escutar a dor dele. Então, primeira coisa. Segunda coisa, né? Treinar a respiração. Tá? Quando a gente respira atentamente, com consciência, a gente consegue unir mente e corpo. Tá?
une mente, corpo e fica no agora. Então, respiração. E aí o que ele fala? Que quando a gente começa a respirar corretamente, a gente vai começar a entender o nosso sofrimento. E quando a gente entende o nosso sofrimento, a gente começa a curar o próximo. Ou seja, primeiro é escutar nossa dor, escutar nosso sofrimento, olhar para dentro de nós, reconhecer que a gente sofre. É parar de orgulho e reconhecer que a gente sofre. Quando a gente vê o sofrimento dentro da gente, aí a gente vai começar a ver o sofrimento dentro dos outros. Primeiro é amar a si mesmo, para ter compaixão de si. E depois a gente consegue amar o próximo, tá? Então, se a gente não se aceitar, a gente não vai aceitar o próximo, tá? Esse é um código que ele traz aqui para nós. Então ele fala o seguinte: qual é o objetivo da comunicação? Qual é o objetivo da comunicação? Ele fala que é ajudar os outros a sofrer menos. Então vou repetir. O objetivo da comunicação é ajudar os outros a sofrer menos. E aí ele dá duas chaves para a gente ajudar os outros a sofrer menos. Primeira chave, anota aí. Escuta profunda. Escuta profunda. Eu já fui muito bloqueado nisso. Eu interrompi as pessoas no meio da conversa. Eu nem esperava a pessoa parar de falar. Eu já saía corrigindo as pessoas. Gente, isso é uma prepotência, isso é um orgulho terrível. Quem está interrompendo a conversa dos outros, está querendo corrigir os outros, para com isso. O livro deixa bem claro. Escuta profunda. É para escutar tudo que a pessoa tem para falar. Se ela vai falar errado, se ela vai te acusar, se ela vai te atacar, não interessa. Escuta. Só escuta. Deixa a pessoa soltar. Segundo passo, segunda chave. Fala amorosa. Fala amorosa. Ou seja, é a gente escutar a pessoa para criar um momento de alegria, diminuir o sofrimento dela, escutar com compaixão, tá? Então você não vai escutar por escutar, você vai escutar com um propósito. Então coloca, a escuta tem um propósito. Qual é o propósito? Diminuir o sofrimento das pessoas, tá certo? Bruno, e a fala amorosa? Então nós vamos falar sobre isso agora. Já entendeu sobre a escuta profunda? Ok? A escuta profunda tem o propósito de diminuir o sofrimento, diminuir a dor das pessoas, tá? E como eu faço? Eu preciso compreender. Então, a escuta compassiva é o primeiro passo. Escuta compassiva, tá? E aí vai vir agora a fala amorosa, que é a fala da compaixão, é a fala da tolerância, é a fala do perdão, é a fala da cura, tá? É você falar a verdade sem machucar. Tem gente que, vou te falar umas verdades e sai machucando. Não, é falar a verdade com amor, do jeito que a pessoa entende. Ó o Noah aí, um abraço pro Noah, sempre atento, parabéns Noah. Então, é a gente falar com compaixão, esse é o segundo passo, tá? E aí o autor, ele vai falar o seguinte: precisamos compreender o nosso sofrimento, tá? A partir daí, a gente vai compreender o sofrimento do próximo. Eu só posso ajudar quando eu reconheço que o outro está sofrendo. A compaixão só vai vir com o entendimento. Todos nós estamos sofrendo, gente, não adianta fingir que não estamos sofrendo, estamos. E é preciso a gente entender isso, tá certo? Aí agora vem a parte mais forte, tá? Olha só. O autor fala o seguinte: quando a gente compreende o nosso sofrimento, a gente começa a compreender o sofrimento do nosso pai, o sofrimento da nossa mãe, o sofrimento da nossa avó paterna, avó materna, avô paterno, avô materno. Quando a gente compreende a nossa dor, a gente começa a compreender a dor de todo mundo, em especial dos nossos ancestrais. Porque se a nossa criança interior está sofrendo, nós estamos carregando a continuação do nosso pai, a continuação da nossa mãe. Então a criança deles também está em nós. A criança que está machucada neles
está em nós também, porque nós carregamos essa descendência. Então, enquanto a gente não curar a criança interior nossa, a gente não consegue curar a criança interior da nossa mãe, a criança interior do nosso pai, de todos os nossos antepassados. Esse, para mim, foi um dos códigos mais fortes. A gente carrega todas as crianças dos nossos descendentes. Então, gente, o livro ele traz para a gente esse caminho de cura. Tá? Ele traz alguns mantras. Então, você começa respirando profundamente. Depois, você escuta a pessoa. Isso é empatia. Empatia é escutar 100%. Né? Depois, você começa a falar de forma amorosa com as pessoas. E, por fim, você vai começar a tratar de você e dos seus antepassados. Então, o livro ele trouxe muito essa questão, gente. A gente carrega. A Juliana Guimarães, ó, segue ela aí, ela é especialista nisso. Ó, pega o código que a Juliana trouxe aí. Cure sua criança interior conectando com um desfrute diário. Se você não está desfrutando, esse código eu peguei com a Juliana. Juliana Guimarães Oficial, segue ela aí. Esse código eu peguei lá no evento Assuma Seu Palco, a Juliana deu uma palestra, né? E então, até fixar o comentário dela aqui. Quem não está desfrutando é porque não curou a sua criança interior. Quem não consegue fazer brincadeira, não consegue sorrir, não consegue levar as coisas na brincadeira, não consegue perdoar, não consegue ter pureza de coração, não consegue ser simples, não consegue desfrutar, não curou a sua criança interior. Então, gente, vamos curar a nossa criança interior, né? Isso é muito importante, tá? E para finalizar esse estudo do livro, nós vamos pegar os 6 mantras, tá? Eu só quero terminar de falar da criança aqui, que é o seguinte, olha só. Nossa criança ferida não é apenas nós. Ela pode representar várias gerações de ancestrais. Nossos pais e ancestrais podem ter sofrido durante a vida inteira, sem saber como cuidar da criança ferida neles próprios. Por isso, eles a transmitiram para nós. À vista disso, quando abraçamos a criança ferida dentro de nós, abraçando todas as crianças feridas de todas as gerações passadas. Essa prática não apenas nos beneficia, mas beneficia nossos ancestrais, nossos descendentes, e essa prática de curar a criança interior quebra o ciclo. Nossos filhos não vão precisar curar a criança interior deles, porque a gente já vai ter curado. Então eles já vão receber uma criança curada. Isso é forte, né, gente? Então é isso, gente. O livro, ele traz muito sobre isso, né? A gente curar através da comunicação. Então anota aí, para finalizar a live, os 6 mantras, tá? Os 6 mantras. Vou pegar do próprio livro aqui. Quem não leu, faz o favor de ler. São os 6 mantras da fala amorosa. Para a gente fechar. 6 mantras da fala amorosa. Primeiro, eu estou aqui para você. Quando você diz isso para a pessoa, eu estou aqui para você, isso começa a curar. Nossa, ele está disponível. Ela está disponível. Tá? Segundo mantra. Eu sei que você está aqui. Estou muito feliz. Estou falando para você aqui na live. Eu sei que você está aqui. Estou muito feliz. Terceiro mantra. Eu sei que você está sofrendo e é por isso que eu estou aqui para você. Eu sei que você está sofrendo e é por isso que eu estou aqui para você. Quarto mantra. Eu estou sofrendo, por favor, ajude-me. Quando a gente reconhece isso, a gente começa a cura. Quinto mantra. Este é um momento feliz. Quando a gente reconhece a felicidade do momento atual. E o sexto mantra. Você está parcialmente certo. Toda vez que alguém te criticar, você responde. Você está parcialmente certo. Porque eu tenho coisas boas também. Quando alguém te elogiar, você fala. Você está parcialmente certo. Porque eu tenho coisas ruins dentro de mim também. Então anota os 6 mantras aí. E com isso você vai conseguir se curar. Tá certo? Então, gente, vamos fazer o nosso boot, a nossa mentalização para encerrar a nossa live de hoje. Tá bom? Respira fundo. Mais uma vez.
Respira fundo. Mais uma vez, respira fundo. A Ti, Senhor, rendemos graças porque o Senhor é bom. Gratidão pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Gratidão pela Tua bondade, Senhor. Gratidão por Jesus ter vindo resgatar a nossa criança interior. Curar a nossa criança interior. Pois por meio de Jesus não somos mais abandonados, desprezados, humilhados. Jesus nos amou, nos aceitou, nos acolheu e restaurou a nossa criança interior. Mentaliza agora você como criança e você adulto, pegando você criança no colo. Você pega a sua criança, você como criança no colo e fala: você é amado, você é importante, você é inteligente, você pode tudo naquele que te fortalece, que é Jesus. Tudo é possível quando você crê em Deus. Você é mais que vencedor. Você é bênção nessa geração. Você começa a declarar, a profetizar na vida da sua criança. Você fala: me perdoa por todos os meus erros, por não desfrutar, por não conseguir sorrir. Me perdoa por ter sido bloqueado até ontem, porque a partir de agora eu desfruto, eu aprendi a desfrutar, eu aprendi a ser feliz em toda e qualquer circunstância, porque a alegria que vem do Senhor me fortalece. Fala para a sua criança: eu te amo, você é amado. Abraça ela bem forte. E ela olha para você com aquele olhar inocente, com aquele olhar puro. E você começa a resgatar seus sonhos, seus projetos, seu propósito. Mentaliza a sua criança agora indo abraçar Jesus. E ele fala: vinde a mim, as crianças, porque delas é o reino dos céus. E sua criança abraça a Jesus, e você sente a cura da sua criança. Todas as feridas foram curadas, sua alma foi restaurada, e você está pronto para confrontar os bloqueios, para desfrutar como nunca, para viver a vida com princípios, desfrutando a todo tempo. Respira fundo. Se despede da sua criança. Coloca ela no chão do quarto. Deixa ela brincar de novo. E em breve você vai se encontrar com ela. Sempre que você perder o desfrute, vai encontrar com a sua criança. Esfrega suas mãos. Já é. Então, gente, quero agradecer pela sua presença. Compartilha nos comentários o código que você mais te impactou, tá? E as pessoas vão ler nos comentários lá e vão conseguir pegar alguns códigos dessa live, tá certo? Bora pro confronto. Bora desfrutar. Tem uma semana toda pra gente conquistar. O mês ainda não acabou. Tá no metade do mês. Pega essa metade agora e vai desfrutar. Vai falar com o seu cônjuge o que você tem que falar. Fala com amor. Coloca pra fora, não fica guardando. A sua criança precisa que você se exponha. Se exponha pro seu cônjuge. Fale suas dores, fale seu sofrimento, fale sua frustração. E peça para ele te falar também. E após esse confronto, os dois vão sair curados. Lembra de falar com amor. Lembra de abrir seu coração. Falar de forma pacífica. E muita cura vai acontecer. Então você que está casado, vai lá com seu cônjuge. Você que tem filho, vai lá com seu filho. É a hora dessa conversa que há tanto tempo você não tem. Tá certo? Forte abraço, uma excelente semana. E a gente vai se falando. Fique com Deus, gente. Graça e paz com Jesus. Até.